A aula dele é das 14 às 16, só que ele termina do cinema. Sério? É muito rápido. Se ele resolve demorar outras vezes. Ele, Sério? até hoje ele não passou. E também, gente, podia ver na segunda. Bom dia. Tinha que ter, né? Na segunda. Aí você vai. Tava para o professor da aula em meia hora. Poxa, Aí dava para essa aula. Aluno, ele é bem mas é boa, professor. Eu nem meia hora. Eu gente, vocês têm que saber isso e isso aquilo. É porque vocês têm que saber. É pobre. É muito pobre. Ele fala, ele fala não. É o principal. Tem sim, e ele fala. É? Eu Ele tô fala pensando cantando. amanhã pra mim, tá aqui. Ele fala cantando. Ele só para quando alguém fala assim, conversando com a pessoa pelo menos, volta aí. Ele não para de falar. Essa não é uma aula grande, é uma aula mais rápida. Nossa, acho que é só. Nós deles? Quando ele está chegando no Guilherme também, porque o carro dela quebrou, mas ela está na Oh, Jesus. O Guilherme não dormiu chegando. E o Diego está no computador. Eu falei, eu só comprei o café, eu pensei ela chegando lá e comprar o café. Eu ia colocar essa aula toda semana, só que esse horário que ele passou da vez, eu não posso. A gente falava igual na sexta, a gente tem um horário lá. Não, na sexta eu não vai ter. Você vai. Eu tinha falado do dia de quarta tem. 8 às 16. Das outras quatro a gente tem horário lá. Tem? Tem. Mas essa segunda aí pra mim ia ser melhor, será que a gente não consegue? Porque segunda também a gente também tem horário. Ah, não, vai ter aula não. Segunda agora é feriado. Eles anteciparam. Não vai Feriado. fazer 20 não, professor. É, pra fazer professor que tá já Porque a gente já estuda e fica em casa. A gente não pode. Pode. Porque as aulas Ó, é combinado entre professor e aluno, não, entendeu? É. Geralmente é combinado. É. A gente combina com os professores. Eles o fazem. professor que dá é bom, porque ele vai falar, a rocha, não tem muito conteúdo. É. Não é? Só quando eu falo do professor lá. É uma aula que é dia 25. Aí eles estão autorizados, professor. Porque a professora vai viajar, já pode ter esse ponto. Aí eu vou antecipou duas aulas semana passada. Não, eu dei a aula dia. E antecipou E uma. antecipei uma. Mas a nossa prova vai demorar, então você não vai ter todo esse conteúdo. Só que a coordenação. Mulher. Só que acontece a coordenação vai cobra a data da reposição. Bota a data de tipo. Ai, Deus. Meu marido tava aqui. Às vezes ele vai não tem conteúdo, ele bota uma data, manda um e-mail, manda ela só bota uma data, quer dizer que não tem como. Ei, mas assim, ó, já aconteceu tipo assim, eu não tá horário. E aí depois ela me manda, prof, qual dia a senhora vai repor essa aula? Entendeu? Ai, você sabe deixar. Não pode. Mas o prova vai ser tudo de conteúdo, para algum objetivo. Vai ser igual, até as provas. Não, mas olha aqui, 18 e 25 são as dias que eu não vou estar aqui, tá? 18 e 25. Aí eu já jantei dia 18, aí era jantar. Dia 1º vai ser, digamos, né? Tem aula, ainda tem seminários. A questão são os seminários, se não tem um dia vai acabar, vai finalizar. Aí eu tenho aula de vertigem, vai entrar aqui. Ainda falta vertigem, deixa eu ver aqui. Ainda falta vertigem, ainda falta a epistaxe e tem uma aula de urgências. Nossa, só acho que são todos na roda, São esses 3 aulas que faltam entrar. Aí faltam os seminários. E aí dá porque vocês entram em semana de prova quando? Dia 11. De novembro? Ixi, já sei, tá faltando dia. Calma aí, é 11 ou 19? Eu acho que é 18. Não, é 18, não é 18. É 18 de novembro. E a nossa prova é dia 22, não é? Isso, é na primeira semana. É na primeira semana. É. E aí a gente faz assim, ó.
uma aula, né? Porque a gente se não, dia 1º, dia 8, aí tem a vertigem, tem epistágio, ainda tem o seminário. Mas só falta Falta nada, terceiro ainda, não é? A gente não terceiro. Falta 4 aqui. Faltam 2 grupos, vai ser uma aula para apresentar os outros Eu acho que o outro é. e aí a gente teria que fazer uma revisão. pode dizer, a televisão foi boa. É isso. E passa muito rápido. Passa muito rápido. É muita coisa. A gente fica o clínico, a gente ficava aqui de 8 da manhã a 8 da noite. Era muita aula, não tinha. Não dava tempo de estudar tudo. Eu ficava muito triste. Eu achava que o cirúrgico a gente ia ficar mais tranquilo também para terminar a aula, tá? Mas eu tô achando mais leve do que Eu prefiro o E o conteúdo, né? Fala de aula. É de aula, porque a gente tem muita aula. É porque eu gostei mais assim, eu gostei do clínico. Eu cirúrgico eu já sou bem Eu também. Eu amei o clínico. Você sabe que eu. Ah, não sei. Eu não sei se é porque estava no início quando a gente veio de férias, descansada, agora a gente Aí está tava mais. São vocês. O pessoal ali estava odiando. Pois é, eles estão iniciando. Mas eles insistem alto, eles faltam muito, fica fora. Ele fala, Que fácil. a gente vai ficar todo dia cabelo nas provas, né? Não sei por que eu não vou tomar um monte de aula boa e eles falam. Bora, já é 7h40. Essa é uma aula bem tranquila, mas importante. Envolve instrução nasal. Então, obstrução nasal não é uma doença, né, gente? É um sintoma que é muito frequente na infância. E ele pode ser um sintoma advindo de de um quadro agudo de curta evolução que pode causar repercussões locais, tá? Ou quadros crônicos de longa duração que pode causar repercussões tanto locais quanto sistêmicas na maioria dos casos. Então, por isso é importante a detecção precoce. Então, repercussões locais que a gente fala, a respiração oral, ela vem como uma alternativa, né? Quando existe a obstrução nasal, a pessoa não consegue respirar pelo nariz, tem alguma via, ou intranasal, ou retronasal, alguma obstrução, e aí, como suporte, vem a respiração oral. Porém, isso quando se torna um grau crônico, então vai vão vir as repercussões, como são as alterações, né? As alterações do crescimento do esqueleto facial, craniofacial, que seriam o quê? As alterações na arcada dentária, a criança passa a ter o palato, já não chama assim, mas o palato da criança, o céu da boca ele vai subir, e consequente essa arcada dentária, ela vem para frente. Então é uma arcada dentária, os dentes incisivos eles ficam proeminentes, são aqueles dentes agrupados, sabe? Um dente por cima do outro. Isso é consequência da alteração do crescimento aqui, ó, da região do palato. O rosto se torna um rosto, a gente fala, ele vai ter uma estrutura alongada, essa região aqui. Não sei o que eu estou fazendo, porque agora não posso tocar mais. Ai, Deus, está funcionando. Aí foi. Lábio superior curto, tá? Então esse aqui a gente fala que é a face típica de respirador oral. São as crianças que têm a respiração oral crônica, né? Então uma obstrução nasal crônica, consequentemente eles vão
essa alteração do seu crescimento e isso vai gerar repercussões durante toda a vida adulta. Não é um problema que vai ser só aqui dessa infância, tá? Então, como a gente já sabe, o nariz é a porção inicial do aparelho respiratório, é a entrada, a porta de entrada. O seu formato e organização permitem o cumprimento das funções básicas: olfação, proteção, fonação, auditiva e ventilatória, que seria a parte que a gente está falando hoje, né? Que é a respiração. Então, essa parte do esqueleto externo, pirâmide óssea, pirâmide cartilaginosa, e essa parte aqui um corte, né? Já um corte sagital, mostrando aqui as estruturas internas, os cornetos, aqui é o palato mole, a região do cravo. E quais os fatores que fazem com que o rosto tenha o seu crescimento normal? Na verdade, ele é feito pelos seios, né, pelos ossos que constituem os seios paranasais, o osso que constitui a pirâmide, o septo nasal e a maxila. Então, de fator expansivo, o que tem que acontecer? Principalmente a região etimoidal, os seios etimoides, essa região, é essencial a respiração pelo nariz. Por quê? Porque esse ar que é respirado, ele vai entrar nos ossos e essa respiração nasal é o principal fator que faz com que esse etimoide tenha essa expansão. O fator vertical seria o septo nasal, que é o osso, e o fator transversal, essa região aqui, é a maxila, é o crescimento do osso maxilar. Então, assim, são os três fatores de expansão, que é principalmente pelos etimoides, o vertical, que é o septo nasal, e o transversal, que é a maxila. E todos esses três fatores é essencial que exista a respiração nasal, que é o principal fator de crescimento. A insuficiência respiratória nasal já é quando existe um grau maior de dificuldade ao fluxo do ar através das fossas nasais, com repercussões na troca de azose. Insuficiência respiratória, diferente da obstrução. A obstrução, apesar de existir uma dificuldade na entrada desse ar, mas não necessariamente vai causar alterações das trocas de gasosas, tá? Então, a respiração bucal ou oral é um mecanismo compensatório diante da respiração nasal insuficiente. E no recém-nascido é mais complicado, né? Porque o recém-nascido é um respirador nasal instintivo, ele não sabe respirar pela boca. Então, por quê? Que principais causas de obstrução nasal. Vou falar, a gente vai falar de cada um. Corpos estranhos, hipertrofia de cornetos, hipertrofia de adenoides, oxidas palatinas, formações policosas, rinite alérgica, minussinusite, desvio cerebral, tumores, adhesia de coanas, cistos, estenoses nasais, agenesia do septo e a progênita. As causas da obstrução, bom dia. Bom dia. As causas de obstrução podem ser tanto intranasais, tá? Como retronasais, região posterior, e ainda pode ser aqui, ó, na região cervical, como tumores, aumento das tonsilas palatinas. Então, aqui, o que a gente consegue, isso aqui é um raio-x de face, tá? Aqui está na incidência anteroposterior. E a gente consegue ver uma coisa aqui, né? Diferente. Quem sabe o que é isso? É um ferrinho, aqui é porque assim, É um de grão. só o que aparece
é o ferrinho, né? Mas é uma qualidade. Já não fez, E foi colocado dentro desta narina. E olha, gente, criança põe de tudo, tá? O que vocês imaginarem, tanto no nariz quanto no ouvido. Não tem isso, ai, não imaginava. Criança põe de tudo. Então, assim, sempre desconfiar, isso aqui é clássico, sempre desconfiar, secreção, com mau cheiro, né? Muitas vezes nem tem uma queixa, não é uma queixa, não é queixa de chuva, mas assim, é porque a gente vai ver secreção com mau cheiro de só um lado do nariz, pensar em corpo estranho. Porque criancinhas pequenas ou crianças especiais, elas não falam de colocar no álcool. Se for uma criança maior, ela vai falar, já fiz para sessão escola, um coleguinha conta isso. Então, secreção só de um lado, com mau cheiro, desconfiar de um pouco estranho nas aulas. E aqui, a gente também tem uma estrutura mais exigida mais para posterior, tá? Bem posterior, na verdade. Também um pouco estranho nasal. Então, assim, frente a suspeita de um pouco estranho nasal, o melhor exame é a tomografia, porque muitas vezes o raio-x ele não consegue visualizar se for algo que não seja radiopaco, né? Se não for nada metálico, o raio-x não vai ter. A tomografia é mais específica, tá? Então, sempre desconfiar é uma tomografia de nariz e seios paranasais. É sempre, não, tem casos também de unilateral que pode ter secreção dos poros do nariz, mas geralmente tem associado com outros sintomas, tá? Mal-estar, diferente do corpo estranho. Então, corpo estranho nasal, que vocês conseguem ver, tá? Os cornetos, ó. Corneto esquerdo, corneto inferior direito, o septo nasal e os seios paranasais. Aqui já é uma outra alteração. Tá? Tem duas setinhas aqui. Eu sei que eu não posso mexer com o negócio de fora. Tem duas setinhas aqui, ó, apontando para cá. Olha, para vocês perceberem, olhem aqui, ó, olha isso aqui é osso, e olha aqui, o normal, ele não tem osso aqui fechando o fundo do nariz, tá vendo? Normal, fora o corpo estranho, né? Mas aqui, ó, a gente vê que é aberto, e olha a diferença para cá, ele vê que tem uma estrutura fechando as duas narizes. Isso é atresia de coanas. Bilateral, se for uma urgência, se a criança nasce assim, ela não consegue respirar, tem que fazer um ataque de urgência, tá? É a atresia de coanas bilaterais, tá? Assim. Aí a gente vê que tem um acúmulo de secreção do nariz. E aí o tratamento definitivo é cirúrgico. É um procedimento muito rápido, muito tranquilo. Simplesmente a gente vai lá e quebra esse ossinho. Posterior a gente faz uma abertura. É um procedimento que é feito mesmo em recém-nascidos. Porque essa a atresia de coanas. Quando é unilateral, a criança não consegue, mas esse aqui ela faz uma insuficiência respiratória, se não quiser. Ela é incubada, porque ela não vai conseguir respirar. E como eu falei, o recém-nascido ele é um respirador
nariz é tomografia, tá? Não inventem de achar que não conseguir ver alguma coisa em raio-x, não vai. Tomografia de nariz e seios paranasais. Então, esse aqui existe uma queixa de obstrução nasal unilateral que pode ser progressiva, geralmente é progressiva, nunca é de um momento para o outro. E aí, sempre a pessoa sentiu que até que chega uma hora que obstrui completamente. Então, a gente vê aqui, ó, uma lesão, né? Uma massa ocupando toda a narina direita, assim como o seio paranasal direito. Então, sempre que é unilateral, a gente tem que pensar em tumor. Ou tumor, no caso que a gente vê que não tem destruição óssea, né? Tá bem, tudo bem intactozinho. Isso aqui é uma lesão que é, assim, não é rara, é uma das causas mais frequentes, chama-se pólipo de quilha. É uma lesão nasal, unilateral, o que faz a gente diferenciar de polipose nasal é que a polipose é bilateral, sempre que a polipose é uma degeneração da mucosa, então ela sempre acomete lateralmente. Esse aqui não, esse ó, é uma lesão que eu estava destruindo completamente, se estende inclusive até o cabo. Muitas vezes a gente faz a horoscopia desse paciente e vê lá na boca a massa, ela chega até lá na região do carne baixa que a gente consegue ver. Professora, como que é o nome Pólipo de quilha. É benigno, tá? É uma lesão benigna. Pólipo de quilha. Vira e mexe, a gente acha um por aí. É uma obstrução que vai sendo insidiosa. No geral, a pessoa nem porque respira pelo outro lado, enfim, mas chega um momento que você vê, ela cresce tanto, aí você começa a ver aqui, começa a sair. Esses dias cheguei uma mãe que me mandou, ela queria fazer uma consulta, eles moram no Guajará, a menina tem 8 anos, quer fazer uma consulta, aí ela, não, porque ela tem aqui um pólipo e tanto. É sempre, a gente, eles confundem pólipo com adenoide, só para querer fazer uma consulta online, né, porque ela não queria chegar, enfim. Aí, não, beleza, tudo bem. Aí na consulta online, antes da consulta, eu peço foto, eu peço tudo que é vídeo da garganta, aí ela mandou, e quando ela mandou, eu já vi, pode aparecer quem é de não é adenoide. E aí fizemos, enfim, essa história insidiosa, porque ela sempre respirou mal, só que agora está aparecendo, ela está muito preocupada porque agora está aparecendo. Aí pediu uma tomografia, ela conseguiu fazer, e aí veio lá, lesão sugestiva de pólipo de quilha. É uma lesão que, na verdade, ela se origina dentro do seio. Ela cresce, daqui, ó, e aí ela sai, ó, ela cresce essa região e ela sai daqui, ó. Só que ela não tem erosão óssea, não tem destruição óssea. Uma lesão benigna, né? A gente opera o pronto. A polipose é bilateral, mas esse pólipo é unilateral. É porque são duas doenças diferentes. Polipose nasal é um nome, polipose sempre é bilateral, é a degeneração da mucosa. No geral, vem associado com sinusite crônica, e aí a gente pede, ó, dos dois lados, mas nunca a polipose chega a ficar tão grande de aparecer lá. Esse não, esse é o pólipo de quilha, ele é unilateral. Então, se for unilateral, a gente não pensa em polipose, pensa no pólipo de quilha ou em outro tumor, né? Algum tumor maligno. E aqui, ó, esse é o pólipo de quilha, e aqui é o pólipo, deixa eu ver se... Aqui é a visão endoscópica, tá? Dessa lesão. Na verdade, a gente coloca a ótica aqui e a gente vê, ó, a gente não consegue saber por quê, porque está saindo aqui do real
pólipo, né, no caso é o pólipo de quinto. E aí ele vai empurrando aqui, ó, o corneto contralateral. No geral, o corneto nasal ele é aqui nessa parede, tá? Grudadinho aqui, ó, na parede lateral. E aí ele vai empurrando esse corneto mais medial. Acho que ele era ter um vídeo, na verdade, nesse slide aqui, não aparece. Aqui é outra visão do endoscópio. Gente, é como se fosse um material meio tipo. Ele é diferente. No exame físico, a gente consegue ver a diferença do pólipo e do corneto. A gente consegue ver simplesmente o corneto é uma estrutura mais opaca, que é bem vascularizada. Isso aqui não. É como se fosse um material mais translúcido. A gente consegue, no exame físico, a gente consegue diferenciar muito bem. E aqui é outra causa de obstrução, tá? Obstrução. O que vocês conseguem visualizar aqui? Alguma coisa interessante? Seus traumas viram a apresentação da batida. Foi trauma não, é acidente. É um desvio septal, mas não é trauma. Sabe por que a gente vê que não é trauma? Ele tem uma concha média muito bolhosa, ó. Isso aqui é a concha média. Olha aqui, ó. Esse é o lado direito. Olha o lado esquerdo da concha média. O tamanho, olha. Esse é o corneto inferior, ó, de um lado e de outro. E esse é o corneto médio. Olha o lado direito. Isso aqui, ó, concha média bolhosa, é quando dentro do corneto o osso ele expande. Ele fica um ossão, tipo um seio, ó. E aí a gente chama, é uma doença? Não, é uma alteração anatômica, porém pode causar muita obstrução, tá? Então é como se fosse uma pneumatização, é uma pneumatização do osso do corneto, que a gente vê aqui, ó, o lado direito, o lado esquerdo. Então esse desvio aqui, ó, certo? Ele não foi ocasionado por um trauma. Ele foi ocasionado justamente por essa pneumatização. Ele foi aumentando de tamanho e foi empurrando o cérebro do lado contralateral. Aqui é o etimoide, tá? Aqui é o etimoide, ó. São as células etimoidais. Aqui o seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo. E um desviozão. Então esse paciente aqui, ó, a gente tem que operar. Tem que corrigir esse septo. A correção de desvio septo, gente, a gente não desentopa o osso. A gente tira esse osso. Então a gente vai entrar aqui, ó. As pessoas pensam assim, não, mas assim vai corrigir, o desvio pode voltar? Pode, porque simplesmente a gente tira o osso, não fica assim. Então a gente entra aqui, ó. A gente faz um corte bem na entrada. Faz endoscópio, né? Hoje em dia só pede endoscópio. A gente faz um cortezinho. Aí eu vou descolando toda a mucosa desse septo aqui, descola a mucosa, separa a mucosa e osso. Quando chega bem aqui, a gente pega uns poucozinho, ó, com martelo, sai integração de osso todo. Isso aqui vai sair tudo fora, a gente entrega até pro paciente, olha aqui, ó, do desvio. Então essa ponta aqui, e aí a gente coloca aqui, ó, um splint, que é como se fosse uma tábua de um lado, uma tala de outro, para ele alinhar para a mucosa grudar, porque não fica um buraco dentro do nariz, não fica. Porque a gente coloca e a mucosa gruda novamente, então fica fechado. Se acontecer dessa mucosa, desse procedimento lacerar muito, ela rasgar, enfim, às vezes a gente não consegue descolar perfeitinho, ela rasga. Uma das complicações que pode acontecer é o paciente ficar com uma perfuração no cérebro. Tá? Mas não é que seja, é porque simplesmente às vezes é muito difícil quando é um desvio assim, ó, muito todo, a gente descolar essa mucosa e rasgar ela. Às vezes o próprio desvio é um negócio com tudo, assim, ele sai rasgando tudo quando a gente vai tirar. É um espaço muito pequeno. E aí a gente pega ali esse osso, ó, e vem puxando, que pode rasgar essa mucosa.
formaram, eles vão se desenvolvendo conforme a pessoa vai respirando. E aí, no caso, isso aqui foi uma anormalidade, ó, essa concha, ela foi se expandindo de uma forma que não era e ela foi empurrando o cérebro do outro lado, entendeu? Isso aí é chamado de concha bolhosa? Isso é concha bolhosa, exatamente, é essa concha média bolhosa. E aí a gente tem que corrigir tanto o desvio quanto essa concha. A gente corta ela, a gente tira isso e deixa ela bem pequenininha. Não tira a concha completamente, porque a gente sabe que os cornetos é a mesma coisa que concha, tá? A gente sabe que os cornetos têm a função aí do aquecimento, da unificação do ar que a gente respira. Então a gente deixa ela pequenininha. E aí aqui provavelmente a gente vai fazer uma turbinectomia parcial também, ó, nesse corneto inferior. E o paciente vai respirar como nunca respirou antes. Porque esse aqui, ó, ele não respira pelo lado esquerdo. Na verdade, ele é tudo esquerdo. Isso aqui a gente chama de esporanose. É uma ponta de osso. Então, por que eu sei que isso aqui não é um trauma? Porque a gente vê que tem aqui, ó, uma causa que foi essa concha média bolhosa. O trauma ele não faria com que a concha média expandisse, é um osso, entendeu? Então não foi trauma. O trauma a gente veria assim bem quebrado, bem todo, porém o restante das estruturas tudo normais. Então é isso, ó. Eu posso colocar uma topografia, uma imagem assim, tá? Qual é a causa para obstrução, tá? Eu tô falando de obstrução nasal, esse é o tema da aula. Pode um pouco estranho, então. Já sempre vem uma questão de obstrução. É muito bom, nossa. Todo dia eu tenho obstrução. Todos os dias eu tenho obstrução. As crianças, sim. Tira as crianças, pronto, baseado no teste. Isso aí foi hipertrofia, né? Isto é assim, ó, tudo depende da história. No mais comum, realmente, se for uma criança que ronca, a gente pegou o raio-x de carro, a gente vê aqui. O que a gente vê nesse raio-x de carro? A gente vê que não tem coluna aérea aqui, ó. Simplesmente a massa, que é essa estrutura aqui, obstruída, tá? Então não tem passagem, vocês veem que está fechado. Essa coluna aqui geralmente não é grandão, não, ela é muito preta. Então a gente vê que teve praticamente, ó, sei lá, 95 a 100% de obstrução. E aí a gente faz uma nasofibroscopia e a gente visualiza isso aqui, ó, no fundo do nariz. Então se for uma criança, história de ronco, assim. Agora se for um adulto, geralmente isso não tem prejuízo, pode ser um outro carro, tá? Então tudo depende. E outra coisa, no geral, adultos que respiravam bem e começam a ter obstrução nasal, aí a gente vai, faz o exame, faz uma análise, vê, pode ser que seja uma adenoide unitária. A gente tem que descartar HIV. HIV é porque estimula, né, o sistema imunitário ali, é uma das causas de hipertrofia de adenoide em adulto, tá? Então, os poucos adultos que eu operei que tinha, porque é muito difícil, tá? Adenoide é mais fácil do corpo. Eu pedi precisa de HIV, uma das causas. Mas isso aqui realmente é uma criança, tá? É uma criança. E essa é uma hipertrofia de adenoide. E o exame, aí sim, para adenoide, a gente pede muito raio-x de cavo. Não é raio-x de seio da face, é raio-x de cavo. É diferente, ele é de lado. A incidência. De frente, a gente não tem como ver adenoide. Cavo. C-A-V, cavo. Tem muita gente que chega comigo no consultório com raio-x de seio da face. Não, doutor, aqui, ó, o médico pediu para avaliar a adenoide. Aí eu disse, olha, esse aqui, infelizmente, não dá. É um caso, que é assim. Ele não mostra pra gente, na verdade, o melhor exame é a nasofibroscopia, tá? Mas aí a gente consegue avaliar a questão da coluna aérea, o ponto da redução. É um exame que tem no SUS, a nasofibro não tem.
aqui? É o brinco. Tá na orelha. Ó, tá de lado, é o brinco. Não é um pouco estranho. Não tiraram o brinco, vai fazer mais. E aí, ó, aqui tem outro raio-x mostrando a hipertrofia de adenoide. A coluna é bem fininha, mas já aqui também está mostrando as amígdalas hipertróficas. A hipertrofia de amígdalas já é uma causa de obstrução fora do nariz, tá? A gente sabe que as amígdalas ficam aqui, mas se elas chegam a se tornar obstrutivas do jeito que está aqui, a criança também vai ter dificuldade para respirar também, tá? Isso aqui causa muito, causa apneia do sono, inclusive. Quando a gente dorme, todos esses tecidos, a musculatura dessa região, eles relaxam. E aí, que fecha mesmo, a pessoa passa a ter apneia. Nunca vi uma criança assim. Grau 4, que existe, né, uma classificação grau 1, 2, 3, 4, isso aí é um grau 4. Isso aí tem que operar, não tem jeito, não tem remédio para diminuir a amígdala. Isso é cirúrgico. E aqui? Qual é essa estrutura que a setinha está apontando aqui? O que é isso aqui? Corneto nasal inferior. Corneto nasal médio. Olha aí, olha aqui, ó, esse corneto nasal bonitinho, médio. Mas aí a gente vê, ó, o corneto inferior muito hipertrofiado. Tá? Então tem uma hipertrofia gigantesca, isso aqui a pessoa não consegue respirar também. Provavelmente, seja um quadro de rinite crônica, que a gente vê no seio aqui, ó, todo esse espessamento da mucosa, tá vendo? Isso aqui não é secreção. Isso aqui, ó, é a mucosa que fica aqui na parede que vai se tornando espessada. Isso aqui é que vira pólipo. Ele espessa tanto que ele passa a proliferar e vira polipose. Tem um corneto, aqui, ó. Quadro clássico de rinocinite crônica. Causa Do corneto nasal inferior. É um edema da mucosa, né? É a inflamação crônica que vai fazer esse corneto ficar hipertrófico. E aqui a gente tem a visão dele, ó. A visão do fósforo. Esse aqui já tem um espaço. Tem paciente que a gente olha e não tem espaço nenhum, é totalmente ocluído. Então é o corneto nasal. Vocês sabem a essa altura o que é o corneto inferior e o que é a adenoide, né? Sabem, né? A adenoide a gente não enxerga olhando aqui. Tem como, não existe a possibilidade de a gente enxergar a adenoide por aqui. O que a gente enxerga é corneto nasal. Professora, a adenoide é a carne da cabeça? Hã? A adenoide é aquela carne da cabeça? Então, são duas carnes. O problema é que eles se confundem. O corneto nasal também é carne esponjosa, que fala, né? E a adenoide também. Os dois são. Então, quando a pessoa fala, eu tô com carne esponjosa, pode ser o corneto, é um termo popular, mas pode ser tanto o corneto quanto a adenoide. Só que em crianças, no geral, é adenoide. No adulto é corneto, não é adenoide. Tá? Mas tem médico que não sabe, que confunde isso. Então, minha é paciente que desesperada e chega lá, não, doutora, tá aqui, ela me viu, ela disse que esse quadro da adenoide está maior. Eu digo, não, isso é o corneto, não é? A gente não consegue ver olhando aqui, não encontra. Lá em cima do salão. Repercussões, né? Quais são as repercussões locais dessa obstrução nasal?
Então, é um déficit de aeração das cavidades paranasais que vai gerar a alteração, o desequilíbrio do esqueleto crânio-facial. Vai gerando assim, produção dentária, músculos depressores da mandíbula hipertrofiados e os músculos elevadores hipotrofiados. Gente, o pessoal da coordenação falou que eles estavam olhando as câmeras. Não sei não quem é, qual é a curva, não sei qual é. Eles estavam olhando as câmeras e eles viram assim, gente, pessoal, eles colam muito pelo Apple Watch. Aí, se é alguém que finaliza a prova, sai e vai mandando as respostas. Misericórdia. Eu não sei se é. Não sei, não vi. Olhando vocês, eu achei até que era uma turma bem tranquilinha. Falar da nossa turma, isso eu Não falaram da turma de vocês. Aqui ninguém conhece. Ninguém é ótimo, não só de Vai te fuder. Vai te fuder. só de que tem. Vai te Eu vi o pessoal. Você tá na puta. Pode voltar. Eles estão avaliando. Aí eu vi isso aqui, ó, porque às vezes tem uma questão na prova da portuguesa, me dê 4 manifestações clínicas, e a pessoa faz assim, ó, igualzinho, músculos depressores, a mandíbula hipertrofiada, músculo, gente, a pessoa decorou. Até como? Acaba decorando. Eu decoro, meu Deus, do desespero. Jesus! A menina também O decora. professor precisa escrever diferentes vagas dele do considero. A Gabi também, professora, ela decora igualzinho. Até ela fala do professor. Tem gente que decora, eu não decoro não, mas não. O professor não considera se É tiver. capaz de eu botar músculo depressor. Ficar Eu nem ia colocar esses músculos, eu ia colocar, sei lá, gente, fiz coisas assim que é mais lógico, não é? Porque a gente fica decorando, não é o músculo que tem depressão, enfim. Eu fico passada com isso, mas enfim. Gengivite de repetição, criança, o que acontece? Ela passa a respirar com a boca aberta e ela vai fazer muita gengivite, tá? Assim como cáries também. Muita cárie, mordida aberta anterior, ronco e cialorreia. Cialorreia é baba, tá? Para criança que fica babando ali no travesseiro. E adulto também. Lábio superior curto e o lábio inferior evertido. Então, tudo isso é consequência dessa alteração do crescimento crânio-facial. Para baixo, é como se fosse o lado clássico. Embaixo vai 24 é, professora? 24. É a questão de discurso. Ele é botar 25. Pode confiar. Decora sapato. Pode confiar na senhora. E decora É quando eu vejo uma questão, pode confiar. Eu sou, faz só, vai ter na prova. A gente não conta. Essa aula aqui, gente, 2 questões para colocar. Mais ou menos o que você pode perguntar? Isso aí, acabou. Tudo que eu coloco em prova, se eu vou passando, eu vou falando. Tudo que eu coloco em prova. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é o lado inferior, evertando aqui. O lado superior. Vê como é, ó, padrão, tá vendo? Essas crianças ficam desse jeito. É padrão quando ela diz gaúcho. É igual de face, exatamente. A criança fica desse jeito. E a mordidinha, ó, os dedinhos ficam tudo assim. Vou ver chuteira também parece. Aqui, corrigir. Professora, é característica dele, vocês estão mais coordenados convergentes? Ou Não, mas não. Essa característica a gente não mostra, não. Deve ser uma característica dessa criança. Porque, ó, essa menininha aqui não tem. Às vezes é o esforço, né?
alterações, são manifestações da respiração oral. E são, ó, repercussões locais, presta atenção. Isso aqui são repercussões locais, porque eu posso me perguntar uma repercussão neurológica, tá? Uma repercussão no aparelho cardiovascular. Quando eu dividir direitinho, então essas são as repercussões locais. E aí, alterações otorrinolaringológicas. Isso aqui também já pedi em prova. Eu também posso fazer essa tudo igual, né? Isso aqui eu também já pedi em prova. E aí, só o que eu vou pedir, a vocal. Amigdalites de repetição. A mesma lógica, confinar com a boca aberta. A criança, essa região aqui recebe, então irrita, então faz mais amigdalites, faz mais faringite. Otites catarrais, o acúmulo, né, do catarro atrás do tímpano, vai fazer a audição ficar diminuída, nariz sempre entupido, alteração do olfato, alteração do paladar e bruxismo. O bruxismo é o seguinte: o corpo, numa tentativa de desobstruir, de tentar passar ali, ele passa a fazer uma tensão toda dessa musculatura aqui, ó, da maxila. E essa tensão, para tentar ver se consegue abrir as vias aéreas, vai gerar um bruxismo. Quando a gente opera essa criança, na mesma noite de estrutura, ela acaba de ranger os dentes, porque não está mais obstruído, né? Uma das grandes queixas que ela tem no consultório de criança é ranger os dentes devido à obstrução. Alterações esqueléticas, ombros, propulsados e caídos, escoliose, lordose, cifose, abdômen proeminente, pés planos, mamas caídas e escapas ali. Gente, olha o que uma respiração oral causa. É assim, aquela que explica assim. Alterações psíquicas e neurológicas. Distúrbios de comportamento de aprendizado escolar, sono inquieto, apneias. A criança, ela não consegue ter um sono restaurador. Ela não consegue atingir as fases mais profundas do sono. Essa semana eu atendi uma mãe que estava com a bebê de 2 anos. Aí a mãe mesmo falou, disse: doutora, eu estou gripada, eu estou dormindo muito mal, a gente já acorda muito irritada. Imagina a criança, e é isso aí, a pessoa não consegue dormir, e aí ela acorda já fatigada, irritada. São aquelas crianças que vai ter mau rendimento na escola. Criança irritada é um diagnóstico diferencial de TDAH. Tá? A primeira sono é diagnóstico diferencial de TDAH. Falta de concentração, falta de memória, irritabilidade, percepção alterada, dificuldade no desenvolvimento da linguagem, hipersonolência diurna, depressão, choro copioso, inquietação, ansiedade, impaciência, medo de realizar tarefas e cansaço rápido. Então não deixe os filhos de vocês ficarem respirando. Tem um negócio desse, sabe, assim, que acordo. Eu achei que, enfim, mas eu acordo e olho e não estou com a boquinha fechada, muito tranquila. Às vezes, sabe o que acontece? A criança não dorme com a gente, dorme em outro quarto, não você nem vê. Eu atendi recentemente, eu operei um filho de um médico, um colega médico. Ele chegou e disse assim: doutora, sabe o que aconteceu? A gente foi viajar. Na viagem, todo mundo dormiu no mesmo quarto. E a gente percebeu que ele não dormia. Então, desde quando isso estava acontecendo, ele não sabe, porque a criança dormia lá no outro quarto e nunca eles foram. E aí, nessa viagem que eles passaram, todo mundo ficou. Ele disse: doutora, ele revira, ele fica piruetacando a noite toda, ele se mexendo. Aí a gente fez, examinou, tinha uma destruição de 90% da adenoide. Operou, acabou, entendeu? Mas é isso, às vezes a gente não olha, não vê como nossos filhos estão dormindo, dormem no quarto,
Aí ele abre a boca, aí ele abre o cabelo. Aí ele vai fechando. Aí ele volta de novo aí. Já sabe. Alguém não concorda, tá mudando. Sério? Qual a idade? A pessoa entendeu, ela tá com 80% de utilização. Então tá certo. Apaga o papel. E aí é isso. Eu sempre tive esse negócio que esses filhos não roncam, mas às vezes, ó. E olha, tem isso, a criança não ronca, só dorme com a boca aberta. E aí não faz barulho, só que se ela está dormindo com a boca aberta, é porque é um mecanismo compensatório de não conseguir respirar por aí. Porque tem família que chega e não ronca. Essa questão da posição, porque às vezes meu filho tem uma posição que ronca, eu como ele tá. Então, dependendo dessa posição, que aí vai destruir alguma região aqui. Mas se for, se estiver dormindo direitinho na posição, estiver rodando assim, é uma construção. Alterações do aparelho cardiovascular. Essas alterações, gente, já são, né, aqueles pacientes que já tiveram uma obstrução respiratória crônica. Isso gera uma sobrecarga cardíaca. O coração ele tem que fazer um esforço ali para ele tentar contornar. Então pode gerar uma hipoventilação alveolar crônica, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca direita, pulmonar, hipertensão arterial e arritmias. Alterações do aparelho digestivo. A aerofagia e excesso de gases, porque, né, vai ficar respirando de boca aberta, vai ficar cheio de gases. Aftas de repetição, paladar alterado, digestão lenta e perturbada. Alterações do metabolismo geral, crescimento diminuído ou retardado, anemias, apatias e emagrecimento. A questão do crescimento pode ser, envolve duas coisas. Ou a questão da alimentação, né? A criança, naquela dificuldade de ou respira ou come, ela pode se tornar até uma criança seletiva. Ela vai querer comer coisas mais móveis, enfim. Isso gera uma seletividade que pode alterar a questão do crescimento. E outra coisa também que é durante o sono que é produzido um GH. Se a pessoa dorme e não alcança os níveis profundos, o tempo todo ela desperta, esse GH vai ter um déficit na sua produção e ele vai ser uma criança que vai ter um crescimento diminuído, tá? Então, uma das causas também da gente operar a criança é aquelas crianças pequenininhas que não crescem por causa dessa questão do hormônio mesmo. E às vezes também pode ser por causa da alimentação. Tem criança que realmente ou ela respira ou ela come. Então ela tem dificuldade, não vai comer e fica parando, tem que comer o alimento mais mole, principalmente se as amígdalas forem aumentadas também, tá? E aí, gente, o diagnóstico, né, envolve a questão da clínica, dos sintomas, o exame otorrinolaringológico, a inspeção pela otoscopia, a rinoscopia, a otoscopia e exames radiológicos. Que aí, dependendo da queixa, pode ser um raio-x de seios paranasais. O de seios paranasais, pessoal, a gente consegue visualizar. Consegue, dependendo da qualidade do exame. Desvio septo, a gente consegue visualizar hipertrofia de cornetos nos seios paranasais. No caso, é para avaliar a adenose, tá? Ou alguma obstrução a nível posterior nasal. Panorâmica dentária faz para ver a questão das alterações dentárias, TC de seios paranasais, que é o melhor exame, e a ressonância quando a gente ia avaliar a partes moles, suspeitando de tumor, algo assim, a gente pode pedir uma ressonância com contraste. E a gente também tem aí para lançar a mão a endoscopia rígida e a endoscopia flexível. O tratamento do sistema interdisciplinar que combine as habilidades
o alergologista, às vezes não é uma coisa só, entendeu? Às vezes a gente já vai precisar encaminhar esse paciente para o ortodontista, às vezes se tiver uma rinite que não controla com nada, a gente vai encaminhar para o alergologista. Então é assim, ó, é interdisciplinar, tá? E muitas vezes também o fonoaudiólogo. A gente entra aqui, ó. O que acontece? Tem criança, quando é respirador oral, muitos anos a gente opera, a criança para de roncar, a criança não faz mais nenhum barulhinho, só que a criança dorme com a boca aberta. Por quê? Porque essa musculatura ficou toda flácida. E aí a gente encaminha para o fono fazer um trabalho de fortalecimento. Ele está bem bacana. Então, isso é fundamental para a obtenção de um diagnóstico preciso e tratamento adequado do paciente com alterações fisiológicas, morfológicas e funcionais. Ó, acho que tem 2 ou 3 casos clínicos aqui para paciente do sexo feminino de 26 anos com queixa de obstrução nasal à esquerda e rinorreia amarelada. Não tem dor, não tem febre, e ela repete que já fez vários tratamentos para sinusite. Uma paciente adulta, tá? É uma queixa longa, aí ela já fez vários tratamentos prévios para sinusite. No exame físico, o que eu vejo? A fossa nasal esquerda preenchida por secreção amarelada, aumento volumétrico do corneto nasal inferior e o outro lado, ó, não tem alteração nenhuma, então é uma alteração unilateral, tá? Qual é a conduta de vocês nesse momento? Uma paciente adulta com queixa de obstrução nasal à esquerda, está com secreção, está com corneto nasal aumentado. Condutas. Também, pediria uma TC. Só que assim, quando ela for fazer essa TC, às vezes eu vou estar lá no SUS, né? O paciente vai fazer TC agora. O que você vai fazer? Vai entrar com alguma medicação? Ela já tratou assim várias vezes. O que eu entendo quando ela fala isso? Provavelmente ela já tomou vários antibióticos, aí não melhorou. A gente poderia, né, pensar, poderia, sei lá, tem corneto nasal aumentado, mas o corneto, na verdade, é uma reação ali, ó. É uma reação que está ocorrendo. Mas aí faz, né, orienta ela a fazer lavagem nasal, um corticoide nasal tópico, mas tem que esperar crescer, porque o nosso principal suspeito aí é corpo estranho. Qual é o principal suspeito de vocês aqui? Unilateral? Unilateral. Um corpo estranho ou um tumor. Não, é unilateral. Olha lá. Obstrução nasal à esquerda e rinorreia amarelada. Então, a principal suspeita aí, ou é um corpo estranho, ou um pólipo, ou um tumor, sei lá. Pode ser um tumor, não sei. E a fossa nasal está preenchida por secreção amarelada e aumento do volumétrico. Deixa eu ver o que é isso aqui. Beleza, fez a tomografia e evidenciou uma imagem nodular característica de calcificação. E aí? É um dinolito, gente. É um corpo estranho que está aí há muito tempo e o organismo fica tipo uma carne, ele encapsula. Isso aí acontece, viu? Isso acontece, a gente na residência pegou. Às vezes isso aí foi na infância. Às vezes foi na infância. Eu nunca fui preparada para postar nessa idade. Nem eu. Mas a gente pegou na residência, um caso assim, aí foi tirar, gente, parecia uma pedra, porque ele calcifica mesmo, parece assim um osso ali para tirar esse negócio. Mas acontece. Falei para vocês a história da mulher que ficou 20 anos com caroço de feijão, ouviu? Professora,
hipertrofia de corneta é diagnóstico ou achado? É um diagnóstico. Por que não poderia ser? Mas só a hipertrofia? Porque se fosse só uma hipertrofia, seria causada por uma rinite, por exemplo. Não ia ter secreção amarelada? Mas uma psicologia pode evoluir com hipertrofia? Pode ver, por isso que a gente pediu a tomografia. Mas olha, na tomografia, Antes de ter imagens, tipo, não tem imagens, só com a poder imóvel que a gente só a hipertrofia, gente. Porque a hipertrofia eu já dei para vocês aqui que tem, ó. Aumento volumétrico do corneto inferior. Vocês vão colocar lá esse diagnóstico? Isso aí eu já vi no exame. Eu mesma não saberia. Eu mesma, se eu atendo esse paciente aí, eu não vou adivinhar o que é, não vou conseguir saber. Eu vou precisar de uma tomo, eu faria uma análise, com certeza. Na análise eu ia conseguir ver. Na análise eu ia conseguir ver, mas eu pediria essa tomo. Agora, assim, eu não iniciaria tratamento para sinusite, porque, como ela mesma falou, ela já fez vários tratamentos para sinusite e o negócio voltava. Era um rinolito. Isso já foi uma questão de prova e gera, né, muita dúvida, assim, né? Mas como eu falei, né, ver o raciocínio lógico de vocês. Vocês podem, não é tipo assim, tem que acertar, tem que saber exatamente o que não, mas tem que ter o raciocínio clínico lá de saber qual exame pedir, entendeu? Professora, naquela época do exame, ela ficou destruída, ela nasce. A gente entra, porque assim, ó, o nariz ele é muito amplo. Se ele está obstruído aqui embaixo, a gente joga a câmerazinha aqui para cima e consegue passar. Então a gente iria ver um material estranho, entendeu? Iria conseguir. Só que a NASA ela é muito fininha, ela é 2,8 milímetros. Então, se não passa aqui embaixo, a gente coloca, às vezes a gente não consegue passar embaixo por causa de um corneto muito grande. Aí a gente vai por cima, entendeu? E aí a resposta depois que veio aqui, ó, essa questão de características de calcificação é pouco estranho, então é muito bonito. Caso 2. Um paciente de 44 anos sem diabetes, alergia ou doenças imunológicas apresenta mais de 2 anos queixa de obstrução nasal esquerda, rinorreia esverdeada esquerda e peso na face. Refere melhora após a utilização de antibiótico, embora melhora pouco tempo após o tratamento. Então, ó, obstrução nasal, rinorreia esverdeada e peso na face. Muito parecido com o anterior, né? Vai fazer o que esse paciente? Descer de nariz. Da face, vamos pedir a descer. A rinoscopia foi observada secreção esverdeada e edema em cavidade nasal esquerda e na nasofiloscopia uma secreção purulenta drenando pelo meato médio esquerdo, edema de mucosa e cabeça da concha média com degeneração polipóide. E aí? Não é mais corpichante, né? Já vi que não é mais corpichante, já sei, dá para saber o que é isso aí. É uma sinusite. Sinusite, provavelmente uma sinusite fúngica, gente. Quando assim, o paciente fala, então o antibiótico melhora ali e volta. Geralmente isso é sinusite fúngica. Agora vem, ó. O resultado, mas eu também não saberia só pela história, não teria como saber. O resultado da tomografia revelou velamento total no seio maxilar esquerdo, leve espessamento nas suas paredes ósseas e imagem metálica no centro do mesmo. Mas os demais seios apresentaram aspecto tomográfico normal. O que é uma imagem metálica dentro do seio da face? Não é corpichante, tá? Não sei quem tenha feito aí um tratamento dentário, odontológico, alguma coisa, mas imagem metálica, característica sinusite fúngica. Então, deu essa tomografia, apareceu esse nomezinho aí, é sinusite fúngica, tá? Qual é o tratamento da sinusite fúngica? Vocês vão fazer
fazer. Vamos fazer fluconazol. Vamos caminhar ele para a cirurgia. Não adianta fazer antes. Tem que abrir esse seio e limpar. Tirar esse fluido de dentro. Qual o diagnóstico? Tudo isso aqui foi questão de prova, já. Qual o diagnóstico desse paciente? Qual a conduta terapêutica mais apropriada? Então, o diagnóstico sinusite e a conduta mais apropriada, cirurgia. Caminhar para a cirurgia. Tá bom. Né? Uma aula legalzinha, rapidinha. Bacana. E é assim, ó, dia a dia, tá? Dia a dia, corpo estranho, sinusite. Parece que a sinusite custa, doutora, assim. Parece. O que mais? Adenose,